Bom dia, sou a professora Maria Camila Brandianowski e na nossa aula de matemática hoje nós iremos a área de figuras planas. Então, como nós vimos na nossa última aula, nós falamos sobre dois conceitos, né? O perímetro e a área, que eles são muito utilizados na geometria plana. Porém, eles têm significados diferentes. Então, na nossa última aula nós vimos a questão do perímetro e hoje nós focaremos na nossa área. Então, relembrando, o perímetro ele é a soma de todos os lados que a gente tem da nossa figura geométrica. Já, o seu valor, né, ele é dado como metro, centímetro, milímetro ou até mesmo quilômetro. Mas o que vai ser a área, né? Então, a área ela é o tamanho da superfície da figura. Quanto maior for essa superfície, maior será a nossa área. Então, nós vamos ver agora, né, que eu separei para a nossa aula de hoje, alguns exemplos, né, para a gente ver como funciona o cálculo da área de figuras planas. Mas vocês devem estar se perguntando, mas qual que é a importância da gente estudar esse cálculo? Então é importante a gente estudar esse cálculo para a gente ver qual que é a área do terreno, ou quando a gente precisa colocar um piso, né? Trocar o piso de casa, ou fazer a pintura, né? Por exemplo, quantas latas de tinta a gente precisa, ou quantas peças, né, a gente vai precisar para confeccionar o piso. Então, ele é importante por essas questões. Então, vamos focar aqui nas nossas principais figuras geométricas. Então, pessoal, a primeira que eu separei é o nosso quadrado. Então, o quadrado, nós temos aqui área igual a lado ao quadrado. Então, o azinho, ele vem de área, que vai ser o tamanho da superfície. O L significa lado. Então, a gente pode procurar a área do quadrado como sendo L ao quadrado ou lado vezes lado. Então, vamos supor que a gente tenha um L de 5 centímetros. Então, como é que vai ficar nossa área para esta situação? Nós vamos pegar 5 vezes 5, ou como você preferir, lado vezes lado. Então, 5 vezes 5, 25 centímetros. Aí, como eu já falei para vocês, como é que tem que ser a nossa unidade final na área? Ao quadrado. Então, nós vamos ter centímetro quadrado. Se fosse metro, metro ao quadrado. Porque nós vamos tratar de figuras que contêm duas dimensões. Então, são figuras bidimensionais, por isso que fica ao quadrado. Em seguida, nós temos o retângulo. Então, geralmente, né, os lotes, eles possuem, né, a forma de um quadrado, ou de um retângulo, ou ainda de um triângulo. Então, como a gente calcula a área de um retângulo? Nós vamos ter a base vezes a altura. Então, a nossa base, né, vamos supor que ela seja de 5 centímetros. E a nossa altura, ela seja de 3 centímetros. Como é que ficaria a área para esta situação? Então, nós vamos ter base vezes altura. Então, pega lá, né? 5 vezes o 3, nós vamos ter 15 centímetros quadrados. Então, ó, base e altura, as duas estão em centímetro, então fica centímetro a nossa unidade final. E ao quadrado. Agora, pessoal, a área do triângulo, qual que vai ser? Base vezes altura dividido por 2. Por que fica dividido por 2? Por questão dessa reta aqui, ó, que separa a figura em duas partes. Então, vamos supor que a nossa base seja de 8 centímetros e a nossa altura de 4 centímetros. Como é que vai ficar o cálculo para a nossa área? Nós vamos ter a área que vai ser base vezes altura. Primeiro faz essa multiplicação e depois você divide por 2. Então, 8 vezes 4, 32. E 32 divide 2, 16 centímetros quadrados. Aí nós temos o trapézio, né? O trapézio ele é uma figura um pouquinho diferente, por conta dele conter duas bases. Então, ele vai ter uma base maior, uma base menor e vai ter altura. Então, a gente vai calcular a sua área de que maneira? Base maior vezes base menor. Nós vamos somar, né? A base maior mais a base menor e vamos multiplicar pela altura. E vamos dividir por 2. Divide por 2 para descontar essa soma. Então, vamos supor que nossa base maior, né? Seja 12 centímetros. E a nossa base menorzinha, 8 centímetros. E que a nossa altura seja de 3 centímetros. Então, o que nós vamos calcular aqui? Então, a nossa área vai ser 12 mais 8, que multiplica o 3. E vamos
vamos dividir por 2. Então, eu vou fazer colorido aqui para fazer mais detalhado. Então, 12 mais 8, 20. 20 vezes 3, que vai dividir por 2. Então, 20 vezes 3, 60. Porque 0 vezes 3, 0. 2 vezes 3, 6. 60 dividido pelo 2, 30 centímetros quadrados. E a diagonal, né? Agora a nossa figura losango. Percebam que a figura dele, né? Nós temos duas diagonais. Uma diagonal maior e a outra diagonal menor. Então, o cálculo da área dele é multiplicando as duas diagonais e dividindo por 2. Então, vamos supor que a diagonal dele maior, né? Seja de 10 centímetros. E que a diagonal dele menorzinha seja de 4 centímetros. Como é que vai ficar a área para esta figura geométrica? Então, nós vamos ter, ó, A que vai ser igual a 10 vezes 4 e vamos dividir por 2. Então, 10 vezes 4, 40. 40 divide 2, 20 centímetros quadrados. E daí temos a situação do círculo, né? Que nós vimos na aula passada, que ele também se trata de uma figura plana, né? Porém, ele não vai ter o perímetro, ele vai ter o quê? O comprimento da circunferência. Vocês lembram como fazem o comprimento da circunferência? Então, a gente utiliza a formulazinha, né? Comprimento que é igual a 2π, porque 2π é o que leva para dar uma volta completa, né? Que é os 360 graus. E a gente faz vezes o R, né? Que é o raio. Agora, a nossa área, a gente calcula de que maneira? Π vezes o raio ao quadrado. Então, não pode esquecer de levar esse raio aqui ao quadrado e multiplicar pela constante π. Então, a constante π a gente utiliza para os cálculos 3,14 para os cálculos ficarem mais simples. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que o nosso raio ele seja de 3 centímetros. Então, como é que ficaria a nossa área? Então, a nossa área vai ser o π, que é a constante 3,14, vezes 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. Então, nós vamos ter o quê? 3,14 vezes 9. Então, nós vamos fazer aqui um cantinho o cálculo, ó. 3,14 vezes 9, 4 vezes 9, 36. 1 vezes 9, 9. Com mais 3 que subiu, 10, 11, 12. 3 vezes 9, 27. Com mais 1 que subiu, 28. Então, aqui em cima nós temos, ó, 1, 2, números após a vírgula. Aqui nós também vamos ter que ter 1, 2. Então, 1, 2. Então, a nossa área aqui vai ser de 28,26 centímetros quadrados. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham compreendido o cálculo da área aqui das figuras planas. Na próxima aula nós vamos ver, né? Mais ali a situação. Vamos treinar mais a questão do círculo e também eu vou fazer mais exercícios de fixação de cálculo, tanto de perímetro como de área. Espero vocês até a próxima aula e até breve. Tchau!